Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais uma oficina de artesanato. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou oficineira da NCI Jardim das Embuias e todas as quintas-feiras, às 13 horas, nós temos atividade online para as meninas que estão ficando em casa de algum tipo de artesanato, né? Esse artesanato varia de acordo com o mês aí, e aí esse mês nós vamos estar trabalhando com pintura em louça, né? E para quem está presencial lá na NCI, às 13 horas, todas as quintas-feiras, das 13 às 15 horas presencialmente. Geralmente a gente faz a mesma atividade que as meninas fizeram online, que são essas aulas que eu gravo o vídeo aqui para vocês, são as aulas que eu ensino presencialmente lá na NCI, tá bom? Então sejam todas bem-vindas aí à nossa oficina do mês de junho. Esse mês nós vamos fazer uma coisa bem legal, coisa que nós nunca fizemos, né? É uma pintura de técnica de decopagem, porém em outro tipo de material, que é uma louça, né? Feito, acredito que é de gesso isso daqui. E aí nós vamos dar todo um acabamento e a peça vai ficar muito bonita. Porém, é um procedimento simples, que é a decopagem que todas vocês já sabem como a gente faz no MDF, porém nós estaremos fazendo em outro tipo de peça, tá bom? Então, como princípio, eu trouxe o kitzinho do mesmo jeito que eu montei para vocês. Eu trouxe aqui para que vocês possam olhar, não fiz a peça, tá? Fiz somente uma, porém ficou na NCI. E aqui a gente vai estar fazendo a peça junto e vamos estar fazendo a conferência de todos os materiais que veio no kit para que a gente possa fazer, tá bom? Ó, percebam que tá lacradinho, que eu mesmo embalei esse kit para vocês aí. Então, assim, vamos lá. Veio uma tinta PVA na cor verde. Um enroladinho aqui que é o papel de decopagem específico que eu coloquei. Um pincel. Um paninho aqui com duas películazinhas aqui, duas dobras, né? 2 pedacinhos de pano. Um vai servir para limpar o pincel e o outro vai servir para poder a gente fazer o trabalho da decopagem. Deixe separadinho. Enviei também um saquinho para que vocês possam estar dando um acabamento na decopagem. Esse saquinho aqui não utilize, deixe separado para isso, que é para o finalzinho, para que vocês possam entender. O nosso prato foi embaladinho nesse plástico aqui, que é um plástico de mesa. Percebam que eu encaminhei esse plástico aqui embalado na peça, para que vocês forrem aí o local de trabalho de vocês, para que não suje, porque nós vamos mexer com tinta, então é interessante a gente tá organizando nossa área de trabalho. Fora, ó, esse aqui é o pratinho que foi enviado, tá bom? Eu não sei que tipo de material que é esse, tá? Mas é uma louça que a gente vai estar fazendo, o papel de decopagem fica muito bonito. Eu peguei essa bandejinha de isopor para colocar a tinta e um copo com água pra gente lavar o pincel. Primeiro aqui eu vou forrar minha bancada aqui, tá bom? Com o plástico, aproveitando que veio esse plástico aqui. Cuidado nessa hora que a gente vai trabalhar com tinta, apesar de ser tinta para madeira, se cair na roupa, sujar assim, fica com uma dificuldade maior depois de sair essa tinta da roupa. Não que não saia, mas dá muito mais trabalho a gente estar tirando essa tinta do que a gente tá se prevenindo aí para não sujar, tá bom? Então o pratinho veio limpinho, ó, bonitinho, vou deixar aqui separado. Se houver necessidade, vocês passam um paninho aqui para tirar o pó, tá bom? Vou deixar esse pano aqui separado, vou pegar o meu copo com água, deixar ao lado da minha bandejinha aqui, que eu vou colocar a minha tinta aqui. Então, percebam que é uma técnica bem simples, nós iremos fazer, vamos seguir as orientações, fazer com calma, porque como é pintura, o tempo hoje não está muito quente, nós vamos respeitar o período de secagem, tá bom? E aí a gente vai vir fazendo a outra parte. Eu vou colocar um pouco da minha tinta no pratinho, né? No meu pratinho eu coloquei essa quantidade aqui. E agora com o auxílio do meu pincel, tá? Esse pincel é um pincel de cerda. Não é um pincel de pelo, é um pincel de cerda, porém é um pincel muito bom. Ele é largo, ele é chato, né? Então ele dá um acabamento bem legal. Nós vamos depositar aqui no pincel a tinta. Vou colocar uma carga de tinta aqui, mais ou menos, ó. Tá bom? E agora nós vamos começar. Vou começar pelo lado de dentro, tá bom? E vou segurar ele pelo lado de fora. Vou dar leves pinceladas com o pincel em uma direção só. Só na horizontal ou só na vertical, tá bom? Eu vou começar assim na horizontal. O que eu vou falar pra vocês? Esse
material desse prato aqui, percebam que ele é como se eles chupassem a tinta, sabe? Então, assim, a tinta, ela acaba secando, uma secagem bem rápida, porque ele acaba absorvendo muito rápido a tinta, mesmo não estando calor. Então, assim, não vamos ficar dando pinceladas no mesmo lugar muitas vezes, tá bom? Vamos partir para outros lugares, vamos fazer assim e ir descendo aqui, ó, conforme eu estou fazendo, tá vendo? Eu estou fazendo assim em um sentido só e já vou descendo. Eu não posso pegar a minha tinta aqui e passar de novo aqui em cima, não, porque o que acontece? Ele já tá absorvendo essa tinta. Se vocês passarem o pincel muitas vezes no mesmo lugar onde já tá depositado a tinta, vai acabar ficando manchado a sua pintura, tá bom? Tô pintando aqui bem devagarinho e aí eu vou mostrar pra vocês que rápido seca essa tinta, que é uma tinta de secagem rápida, né, que é a PVA. E esse tipo de material, ele absorve também muito rápido, tá bom? Não façam muita força também no pincel, tá? Pintem devagar, com a mão leve. Ó. Passem indo e voltando em um sentido só, de preferência. Por quê? Porque esse pincel é um pincel de cerda. O pincel de cerda, ele não é tão macio quanto o pincel de pelo. Vocês podem fazer com rolinho também. Porém, como esse prato é oval, ele tem umas ondulações, eu preferi pintar com o pincel, tá bom? Então, o pincel de cerda, ele marca um pouco. Pode perceber que tem as linhas aqui das pinceladas, tá bom? Então, não façam muita força, tá? Pra fazer essa parte da pintura aqui com o pincel. Ah, mas a minha tinta tá um pouco dura, um pouco grossa. As tintas elas são à base de água, tá bom? Qualquer coisa vocês hidratem o pincel dentro do copinho de água. E aí vocês vêm aqui, depositem o pincel aqui na bandejinha. E aí como eu molhei ele, ó, a tinta ficou mais maleável, ficou mais molinha para se trabalhar, tá bom? Mas cuidado para vocês não agregarem muita água aqui também nessa hora, ok? Ó, ele desliza bem mais fácil quando a gente molha ele. Porém, vocês já conseguem ver que fica em outra tonalidade de cor, né? Então, assim, cuidado aí quando colocarem um pouco de água, se a tinta estiver muito dura, para não dar diferença na cor. Pronto. Tem um pedaço de cerda, fiapo que ficou aqui, eu vou tirar. Ficou desta forma, ó, meninas. Aí agora nós vamos pintar o lado por fora da mesma cor, porém nós vamos respeitar o tempo de secagem aqui. Eu só vou acelerar esse processo com o meu secador de cabelo, tá bom? Para secar, mas vocês podem respeitar deixando aí uma meia horinha para poder dar a segunda mão. Então, assim, são 2 mãos na parte interna de tinta e 2 mãos na parte externa, ok? Prontinho, meninas, eu acelerei o processo aqui com o secador de cabelo para secar e ficou dessa forma. Perceba que quando ele seca, vocês começam a observar as imperfeições, né? E os defeitinhos. Então, aqui tá faltando tinta, vocês começam a observar que ainda não tá ok essa pintura. Por isso é necessário 2 demãos de tinta, tá bom? Então, agora eu vou agregar mais uma mão aqui de tinta para ficar perfeita essa parte aqui de dentro, que é a parte onde nós vamos fazer o trabalho de decopagem. Lembra de não deixar excesso de tinta, tá bom? Assim, grossa, sabe quando você passa o pincel e fica aquele negócio mais grosso de tinta com excesso? Então, tentem não deixar isso, tá bom? Lembra de não fazer muito peso na mão, continua o mesmo procedimento, tá? Com carinho, devagar, ó, tá bom? Vou colocar mais um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho. Se o tempo estiver muito quente, né, tiver bem calor, aquele dia caloroso, vocês coloquem pouca tinta no pratinho de vocês, porque se tiver muito quente, ela seca muito rápido, fica endurecida, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa parte.
Perceba que eu sempre pinto num sentido só, tá? Só assim na horizontal, para que não fique marca justamente das pinceladas, tá bom? Fique tudo o mais uniforme possível. Ó, já dei a segunda demão. Agora eu vou acelerar aqui o procedimento com secador de cabelo. É rapidinho a secagem, tá bom? Pronto, já secou, que legal. Percebam que agora não tem mais imperfeições. Se mesmo assim vocês observarem que tem algumas imperfeições, que ainda está mostrando o fundo do prato, tipo que tem aqui na beiradinha, ó, do meu prato, tá vendo? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um pouquinho, um pedacinho branco aqui que precisa ser retocado. Então, eu vou retocar, tá bom? Eu vou dar uma secadinha melhor aqui no fundo. Porque agora eu vou pintar a parte por fora, externa do prato, e eu preciso segurar ele pelo lado de dentro. Então, tem que estar bem seco. Ó. Agora sim, eu vou posicionar ele aqui, se vocês quiserem deixar ele aqui nessa superfície. Aí vocês peguem a tinta e façam o mesmo procedimento. Uma demão por fora, em um sentido só. Essa parte aqui, no caso do meu prato, que as peças são diferentes uma da outra, tá? Então, eu mandei diversificada aí pra vocês. Essa parte aqui do centro, ela tem uma superfície, né, um relevo. Então, assim, eu pintei em várias direções com o pincel pra poder pegar toda essa parte aqui bem certinho. Porém, depois eu vou só em um sentido, assim, alisando, tá? Não deixo aquelas marcas das pinceladas não, em todos os sentidos não, que não fica um trabalho muito legal. Ó, essa parte do lado aqui direito eu nem posso mexer muito porque já tá secando. Se eu bater o pincel aqui, vai tirar a minha tinta. De vez de colocar, vai tirar. Então, agora eu vou vir secar novamente. Gente, já secou. Percebam que aqui, essa parte aqui, ó, está sem tinta. Eu vou dar a segunda mão pelo lado externo, né? Dei duas mãos pelo lado interno, agora mais uma demão de tinta pelo lado externo, pra ficar bom. Lembra do sentido do pincel, ó, vai e vem.
ok? Mão leve, com carinho aí. Se vocês verem que fica, às vezes essas cerdas saem do pincel, tá? Se vocês verem que tem aqui, que está solta sobre a peça, vocês tirem com cuidado, tá bom? Com a mão mesmo, ou com o auxílio de uma pinça. Ó, aqui ficou, já vou tirar. Eu empurro com o pincel e já tiro, ó. Não dá nem pra ver, de tão pequenininho aqui, ó, mas estão vendo? Eu tiro porque não fica legal. Pronto, dá uma visualizada aqui geral. Pra ver se não tá falhas. Agora eu vou verificar se sobrou tinta aqui. Se sobrou, vou guardar no meu potinho. Não sobrou praticamente nada, mas mesmo assim eu vou depositar esse restinho de tinta que ficou. Tá bom? Vou colocar já meu pincel dentro da água pra amolecer, pra lavar. E vou fechar minha tinta e vou secar novamente aqui o nosso prato. Tá quase seco. Já dá pra pegar. Secou totalmente, mas percebam que aqui está falhado, né? Eu vou arrumar aqui. Como eu já molhei meu pincel, eu vou só dar esse acabamento aqui com a mãozinha mesmo. Só foi aqui bem pouco a imperfeição. E aí, vocês reparem no de vocês também, tá? Se tiver algum cantinho sem tinta, vocês agreguem tinta aí pra não ficar falhado, ficar um trabalho bonito, tá bom? Podem fazer com um pincelzinho pequeno. É que às vezes é só um pontinho de tinta, entendeu? Desculpa, de branco, né? Só um pouquinho de branco que tá aparecendo no prato. Só pra não ficar uma coisa mal pintada. Como ele tava emborcado pra baixo, né, virado, e então não consegui visualizar. Tô secando na mão. Eu vou dar mais uma secadinha aqui na lateral. Prontinho, tá totalmente seco, tá bom? Por cima e por fora. Eu vou falar agora pra vocês esperarem 24 horas, tá? Pra gente poder fazer a parte da segunda etapa. Ou seja, na próxima aula nós vamos fazer essa parte da segunda etapa. Mas enquanto isso, meu papel caiu aqui no chão, vou pegar. Nós vamos pegar o nosso papel de decopagem, cada um vai pegar o que vocês receberam aí. E aí nós vamos escolher as imagens, né, que nós queremos colocar de modelo dentro do nosso prato. Vou pegar minha tesoura aqui, que tá longe. Então, vai ficar assim de liçãozinha de casa aí pra vocês determinarem qual a imagem vocês querem. Não se esqueçam de ter a noção de proporção de tamanho, né? Por exemplo, meu prato é desse tamanho, eu tenho que ver o que cabe dentro do meu prato, o que cabe aqui nas laterais que eu quero colocar. Não vamos agregar todas as imagens que vocês receberam. Vocês vão selecionar a que vocês querem e aí, dentro da principal que vocês selecionaram, vocês vão escolher 2 ou 3
a mais, desde que seja menor do que a primeira, tá bom? Para colocar de acabamento, se vocês quiserem, tá? Lembra que quanto menos é mais. Então, eu vou colocar uma imagem grande aqui e vou colocar de detalhe duas menores, uma de cada lado. Não coloque muita imagem para não ficar sobrecarregada a pintura, tá? Para não ficar uma imagem visual muito sobrecarregado. Tem que ser coisas leves, né? De poucas informações, senão a gente não consegue visualizar direito, tá bom? Então, enquanto isso, enquanto o prato vai ficar secando, eu vou deixar de liçãozinha de casa para vocês recortarem aqui todo o modelo que vocês escolheram, no caso, né? A imagem que vocês escolheram, recortar bem certinho para poder fazer o trabalho da decopagem, tá bom? Então, não é para recortar de qualquer forma, não é assim, gente. É para recortar bem certinho aqui o desenho da maçã. Quem tiver dificuldade de manusear a tesoura, peça aí para um familiar, alguém que esteja aí do lado, auxiliando, fazer para vocês aí, te ajudar nessa parte de manuseio de tesoura, tá bom? Então, é interessante vocês cortarem também com a tesoura pequena, tá bom? Porque como são imagens pequenas, né? Tem que ser uma tesourinha que corte bem certinho, que não seja grande, tá? Tem que ser uma tesoura apropriada aí. Essa tesoura que eu encaminhei para vocês de cortar papel pode ser ela, essa tesourinha escolar, tá bom? Eu vou recortar minha imagem todinha no formatinho que ela tá. Vou tirar toda essa imagem branca que tá por baixo dela, com o máximo de cuidado. Claro que tem peças que são tão pequenininhas que o recorte fica bem trabalhoso aí, tá, gente? Mas é um trabalho, né, de artesanato, a gente não tá aqui, não tá com pressa, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Quanto melhor recortado estiver essa imagem, mais bonito na hora de colar fica, tá? Ó, olha minha mão como tá suja. Recortei aqui a maçãzinha e aí eu vou determinar quantas imagens eu quero aqui no meu prato. E na próxima aula a gente faz esse trabalho aí de colagem, tá bom? É cola branca mesmo, aquela cola escolar que nós vamos utilizar. Não se preocupe, na próxima aula a gente vou dar todos os detalhes para vocês. Meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Façam aí com calma essa atividade, é uma atividade muito legal, fica um trabalho muito bonito e vocês vão adorar esse trabalho aí novo que eu tô trazendo aí para vocês, e tem mais peças aí para vocês fazerem, hein? Então capricha aí para nas próximas saírem o trabalho show, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.